Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Todo mundo que está entrando aí, boa noite, boa noite. Bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar. Hoje é o de número 134, gente. Culto de número 134. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no capítulo 20, não é? Acho que eu vi isso, capítulo 20, acho que eu estava olhando ali, acho que eu vi a Solange ali. Capítulo 20, item 4, Isso. Missão dos Espíritas. Nós já estamos nas instruções, né? Que Essa é... instrução de quem? A gente vai... Aqui, Erasto. Erasto. Nossa, Olha aí, gente. Vamos ter que dividir. É uma mensagem longa do Espírito Erasto. Vamos fazer até... Erasto é um espírito que normalmente tem uma palavra de austeridade, de disciplina. Vamos, Muito né? bem. Bom, pessoal, então nós estamos iniciando o culto. Eu acho que vocês estão nos ouvindo bem. Parece que eu vi alguém colocando que o som tá bom. E confiando que vocês estão nos ouvindo bem, nós vamos, para não perder mais tempo, já que nós iniciamos com um pouquinho de atraso, vamos para a nossa prece inicial e depois nós começamos propriamente o texto aqui. Nosso Deus, nosso Pai, de eterno amor, de eterna misericórdia, de eterna justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, a luz do mundo, pão da vida, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Sempre, Jesus, todos nós, pedindo a tua bênção, a tua paz, o teu carinho aqui conosco. E todos nós, Mestre, queremos te dizer que estamos ansiosos para sentir a presença do teu Santo Espírito queimando dentro dos nossos corações. Por graça e misericórdia, Mestre, ajuda-nos com as forças vindas do teu coração, para que as nossas consciências estejam abertas a tudo aquilo que o Senhor tem a compartilhar conosco na noite de hoje. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo, para que os nossos corações compreendam, depreendam e principalmente reconheçam as verdades que o Senhor traz para todos nós. E nesse sentido, Mestre, que todos nós sejamos capazes, no contato com essa verdade sublime, sejamos capazes de mudar as nossas vidas. E ajuda-nos, Senhor, sempre a exemplificar o bem antes de tentar ensiná-lo para quem quer que seja. Nós te amamos muito, Jesus, e queremos te dizer que as nossas almas anseiam por ti, como terra seca anseia por água, e que, com toda a nossa consciência, nós cremos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e cremos que através de ti, através das tuas palavras de vida eterna, nós todos chegaremos a Deus. Nós te amamos muito, Mestre, se conosco aqui no nosso culto do Evangelho no Lar e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos ver a mensagem do Espírito de Erasto. Ela é bastante longa, hoje a gente vai fazer talvez a metade dela. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Olha aí, ele já começa falando vamos dizer assim, da grande tribulação da transição planetária, não é? Que é o ruído da tempestade que haverá de precipitar no abismo. Isso, olha a palavra do dele. nada o conjunto das iniquidades humanas. Degredo. Que é o degredo. Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então, muito bom isso, porque ele já entra de cara
falando na missão dos espíritas. Lembrando que nós estamos estudando nesse capítulo a parábola de Jesus, em que ele fala, conclui ao final da parábola, que muitos são chamados, poucos os escolhidos, e que também os últimos serão os primeiros, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então aqui nós estamos falando dos últimos chamados, que é naturalmente os espíritas cristãos. Uma vez que nós, estudando com a revelação dos espíritos superiores a Allan Kardec, o nosso codificador, especialmente aquela parte estudada tanto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, mas principalmente a partir dos capítulos 16, 17 e 18 do seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que vão nos confirmar que, de fato, o Espiritismo, a revelação espírita cristã, é a terceira revelação de Deus aos homens, e ela cumpre aquela promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, registrada pelo apóstolo João Evangelista, no seu Evangelho, no seu capítulo 14, também referida no capítulo 16, em que Jesus enviaria ao mundo outro Consolador para nos fazer lembrar de tudo quanto ele havia nos dito e nos esclarecer todas as coisas. E aqui o Espírito de Erasto está reafirmando isto, não é? Uma vez que nós, a partir da revelação feita a Allan Kardec, os espíritos superiores são os apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores. Olha aí, vozes proféticas superiores, espíritos superiores. E Allan Kardec recebeu essa revelação dos espíritos superiores, sendo ele também um espírito superior, não resta a menor dúvida. Principalmente quando ele veio voltar à Terra, voltando à Terra, exemplificar tudo o que ele havia codificado, estudado, planificado, que é a obra da codificação espírita do século XIX e do século XX, até o início do século XXI, como Chico Xavier veio demonstrar na própria pele, né? O que é fora da caridade não há salvação, o que é a mediunidade com Jesus e o Espiritismo, o que é a comunicabilidade dos espíritos, a consolação. Ser o apóstolo do Consolador tem que consolar, não é? Quem no mundo mais consolou as mães, os pais, aqueles que perderam entes queridos, senão o próprio Chico Xavier, com a sua mediunidade gloriosa, unindo o conhecimento bastante sério do livro dos médiuns com a prática da mediunidade consoladora, principalmente na psicografia. Nós sabemos que ele tinha todas as mediunidades, mas foi na psicografia que nós podemos encontrar assim o ápice da consolação, porque ele se tornou o canal direto entre os familiares queridos que haviam partido do além para o além, às vezes com mortes súbitas, mortes não previstas em desastres automobilísticos, desastres de avião, de moto, de afogamento, mas que, jovens ainda, retornavam pelas mãos de Chico Xavier para se comunicar com os entes queridos, os pais, as mães, os irmãos, maridos, esposas, filhos, e com isso estabelecendo uma verdadeira ponte de luz, de consolação, de esperança, e realizando, através da própria vida mediúnica e vida apostólica de Chico Xavier, tudo aquilo que havia sido exposto na teoria
por Allan Kardec, ele mesmo anteriormente, não é? Pessoal, é muito interessante essa primeira pergunta que o Espírito faz para todos nós, se nós não estamos escutando esse ruído da transição planetária, esse ruído desse momento tão significativo pelo qual todos nós estamos passando. Se a gente admite que no século XIX o Erasto estava fazendo essa pergunta, que altura tem esse ruído hoje, em 2025? Hoje já é assim ensurdecedor. Ensurdecedor. Eu acho que é uma boa palavra, um bom vocábulo para nós pensarmos essa quantidade de elementos que estão se realizando, que estão se cumprindo das profecias passadas, hoje em 2025, e que podem trazer para todos nós neste momento medo, aflição, ansiedade. Nós estamos em um momento de um ruído, como o Geraldinho colocou, ensurdecedor da transição planetária. É um momento em que tudo aquilo que nós temos nas profecias dos textos apocalípticos que estão nos evangelhos, que estão nas epístolas de Paulo, que estão no Velho Testamento, que estão propriamente no livro de Apocalipse, que estão propriamente no livro da Revelação, nós estamos vendo tudo isso se cumprindo. E aí vem esse momento em que nós, espíritas cristãos, em que nós, cristãos do mundo inteiro, precisamos ter muita confiança, porque bem-aventurados, como ele está colocando aqui, seremos nós que dermos conta de não querer as coisas do mundo, que dermos conta de não nos iludirmos com as bobagens tão passageiras aqui da Terra, mas que conseguirmos voltar os nossos espíritos de forma séria, disciplinada, com bastante honra para aquilo que é do Espírito. Esse é um momento, gente, em que um ponto importante da fala de Jesus Cristo precisa ser observado por todos nós. No fim dos tempos, nesse auge da transição planetária, Jesus nos avisou: haveriam falsos cristos, falsos profetas, que abalariam sim a fé de muitas pessoas. Então, nesse momento pelo qual nós estamos passando, mais do que nunca, como o Erasto coloca aqui, a realidade da reencarnação, de um estudo sério através do espiritismo cristão que dê conta de colocar a nossa fé baseada na rocha e não na areia, nesse momento de transição planetária, nós construirmos a nossa casa na rocha e não na areia, isso é muito importante, pessoal, porque eu acho que nenhum de nós deseja esse conjunto das iniquidades da Terra de que o Erasto está falando aqui. Nenhum de nós deseja o degredo em um momento em que o planeta Terra está alcançando tantas maravilhas na tecnologia e em vários outros setores, como filosofia, direito, política. Pode ser, sim, um momento muito desafiador que traz muitas dúvidas para todos nós, mas a Terra está num limiar de um momento divino, sublime, e quem puder herdar a Terra, como diz o Cristo na profecia, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, quem der conta de segurar firme nos postulados do Cristo para ficar aqui, para não sofrer o degredo, porque não nos enganemos, o próprio Jesus nos disse, o caminho é apertado, a porta é estreita, mas quem der conta, gente, como está colocando o Erasto aqui, vai ser chamado de bem-aventurado. Então, esse ruído de que ele fala, que já se ouvia no século XIX, hoje ele está assim ensurdecedor. É difícil, é um momento muito complicado, mas vale a pena nós segurarmos firmes na nossa fé, porque vai passar, e se nós vencermos, o prêmio de que nós vamos desfrutar vai ser com certeza muito melhor do que nós imaginamos. E no segundo parágrafo ele ainda completa essa sua revelação dizendo: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estarão sobre as vossas cabeças. Olha, gente, isso é uma alusão direta à mediunidade superior, não é? Pentecostes. O fenômeno das línguas de fogo foi o fenômeno do Pentecostes na vida dos apóstolos de Jesus, que naquela época eram discípulos e que se tornaram depois, com os próprios sacrifícios, apóstolos do Cristo. E esse fenômeno volta a acontecer com os espíritas na face da Terra. É claro que nem todos serão médiuns de espíritos superiores. Nós vamos ter que fazer aí uma peneira dessa realidade espiritual, mas é muito facilmente para nós a conclusão chegarmos de que, por exemplo, Chico Xavier
é um desses que recebeu as línguas de fogo, sim, os espíritos superiores que vieram completar, esclarecer as leis de Deus a respeito da vida terrestre e além dela. E outros também, médiuns, escritores muito dignos, trabalhadores da caridade, porque a mediunidade não se restringe ao fenômeno mediúnico direto. Nós temos também quantos médiuns anônimos praticando a caridade, né, socorrendo os enfermos, através de passes curativos, sejam eles magnéticos ou espirituais, através do aconselhamento fraterno, de forma gratuita, de forma espontânea, através da fraternidade legítima junto à pobreza, aqueles que nada têm e recebem uma migalha de amor, de carinho, uma côdea de pão, um leite, um agasalho, uma marmita, enfim, tudo isso faz parte da mediunidade caritativa. E aqueles que estão realizando essas tarefas, amparando a velhice desamparada, esclarecendo e educando a criança também abandonada, socorrendo as mães que foram deixadas sozinhas com seus filhos, recebendo também colaboradores e formando grupos para o amparo à juventude. Enfim, são muitas tarefas, né, que todos os centros espíritas, os grupos do espiritismo cristão têm desenvolvido no anonimato em torno das suas próprias instituições. E nós vamos ver também outros que vão colaborar de forma mais direta na propagação da mensagem, que é o que ele vai falar agora. Não é? Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Lembrando que aí, gente, eleito é no sentido de convidados, né? Para que possamos trabalhar. Agora, quem trabalhar poderá ser salvo. Quem não trabalhar foi convidado e vai ser naturalmente expulso dessa vinha do Senhor. Ide e pregai a palavra divina. Ó a tarefa aí da pregação, da palestra, do estudo nobre, santificante, do grupo de estudo, seja presencial ou seja através da internet, do evangelho no lar, como estamos fazendo agora, não é? Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Vejam bem, ele fala em sacrifício dos nossos hábitos, e às vezes não quer dizer que os nossos hábitos sejam ruins, mas são hábitos, por exemplo, de ver uma televisão, de descansar, né, de fazer uma viagem de descanso, de recuperação nas férias. Então, ele está pedindo para a gente sacrificar isso também no sentido de priorizar a divulgação. Outra coisa que ele fala, os nossos trabalhos, nós temos que focar na nossa vida que o principal não é a nossa atividade profissional, embora ela seja muito digna e necessária para o nosso próprio sustento, nós podemos sim não priorizá-la no sentido de que ela não precisa se tornar o foco central de nossas vidas. Ela pode se manter num foco secundário, uma vez que ele claramente está dizendo que pregar a palavra divina deve ser o foco principal. E outra coisa que ele fala, e essa é muito necessária, sacrificar as ocupações fúteis. Pessoal, eu acho muito interessante essa primeira frase que ele coloca aqui pra gente. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Fazendo uma clara referência àquele momento do Pentecostes descrito no capítulo 2 do livro de Atos. Isso é muito importante, gente, para nós espíritas, porque o Espírito Emmanuel, no livro Paulo Estevão, vai trazer para a gente a explicação de que o Espírito Santo
é, dentro dessa releitura espírita, o significado do conjunto dos espíritos superiores. Isso é importante porque no Atos, no capítulo 2, nesse momento do Pentecostes, nós temos a informação de que o Espírito Santo estava descendo. Então o que ele está falando aqui para nós é que nesse momento nós podemos confiar de que esses espíritos superiores estão descendo novamente, estão vindo ter conosco, como ele está colocando. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. E olha só essa frase, ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Exatamente, estão convosco. Isso é extremamente consolador. Muito, muito consolador. E nos dá muita esperança. E a gente tem essa lembrança desde o Velho Testamento de que nesse momento apocalíptico, de que nesse momento de transição planetária, de fato a mediunidade ela viria com muita força. Nós temos essa ideia de que aqueles mais velhos eles sonhariam, as crianças trariam mensagens, enfim. Os jovens seriam sonhos. Então a gente tem um conjunto de informações e de profecias sobre mediunidade. E isso é muito interessante, pessoal, porque de fato, neste momento, nós precisamos recorrer à espiritualidade superior para nós darmos conta de tudo que está acontecendo. Mas essa parte que você falou está em Joel. Acho que é o profeta Joel. Não é o profeta Joel no Velho Testamento que Lucas, ao escrever o Atos dos Apóstolos, reescreve esse trecho. Ele retoma. E a gente tem muitas citações do Velho Testamento nesses textos de que nós estamos falando aqui. O próprio Cristo retoma muito, a gente tem João retomando, Lucas, enfim, todos eles retomando bastante. Isso é importante para nós nos organizarmos no estudo. Então, gente, este é um momento bem importante para nós contarmos com a espiritualidade superior. Todavia, e aí nós falamos isso com todo respeito às outras escolas religiosas, isso precisa ter muita seriedade, porque do contrário, gente, uma mediunidade que é explorada, deturpada, com interesses financeiros, ou sensualistas, ou materialistas em múltiplos termos, a mediunidade colocada dessa forma, ela é motivo de escândalo. Então nós precisamos entender a preciosidade da metodologia espírita, da palavra espírita cristã neste momento. Nós precisamos muito dessa seriedade que Kardec propõe para nós darmos conta de receber essas línguas de fogo que estão vindo do alto. Por isso que ele chama os espíritas de eleitos. E esse mapa, vamos dizer assim, da seriedade, do contato superior, da mediunidade com Jesus e a revelação espírita, está muito bem expressa no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Muito. A ponto, gente, de no Livro dos Médiuns, Allan Kardec colocar pra gente um postulado que é uma diretriz muito, muito norteadora, quando ele diz: a mediunidade deve ser vivida cristamente. Kardec fala isso, pessoal, para todos nós. Então, tudo aquilo que Jesus trouxe em termos de um conjunto de diretrizes, nós espíritas devemos sim observar. Por isso que a gente muitas vezes martela tanto essa questão, e nesse momento de transição planetária isso é muito importante, que a mediunidade não deve ser cobrada, ela não deve ser negociada como uma commodity financeira, porque o Cristo disse para todos nós, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, de graça vocês receberam, então deem de graça. Essas diretrizes são muito importantes, pessoal, nesse momento pelo qual nós estamos passando. Você quer comentar? Não, aí eu gostaria de seguir. Não, aqui. então... Ele aí vai dizer o seguinte, em relação à pregação, né? Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, que são aqueles ouvidos moucos, né? Porque essa voz as convida incessantemente à abnegação. As pessoas que não querem abrir mão de nada e vão se sentir incomodadas e não vão nos ouvir. E ele diz ainda o segundo ponto: pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. E ele próprio conclui: palavras perdidas, bem o sei, mas não importa. Quer dizer, o dever nosso é realmente levar a palavra. Não importa se a pessoa que estiver ouvindo seja presencialmente nos grupos espíritas, nos centros espíritas, nas instituições de caridade, ou mesmo através da multimídia, da internet, das redes sociais. Se as pessoas estão ouvindo, não importa se elas não estão prestando atenção,
se não estão dando valor, porque isso não nos diz respeito. Não importa se elas estão incomodadas, se elas se sentirem, de certa forma, assim, irritadas conosco, porque isso é problema delas, não é problema nosso. Não é? E também não importa a gente olhar o resultado dessa pregação, porque nós estamos na posição daquela parábola de Jesus, do semeador que saiu a semear. Essa é a posição daquele que usa a palavra de Deus na pregação, quer dizer, aquele que vai expor a doutrina superior dos Espíritos e especialmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai agir como um semeador. O semeador planta, aliás, é melhor dizendo, o semeador, ele distribui as sementes da verdade, as sementes do bem, as sementes do amor. Agora, se essas sementes vão cair em terreno fértil, que seriam as pessoas de boa vontade, que acolherão essa mensagem dentro dos próprios corações e sendo férteis de amor, ávidas por sabedoria, essa semente vai germinar, crescer e dar frutos a 100, a 1000, a 10 mil por um. Ou o contrário, se essas sementes vão cair em terrenos pedregosos, em desertos ou em espinheiros, que são essas pessoas que que o Espírito se refere aqui, não é? Que são os ávaros, são aqueles que são dissolutos, ligados aos vícios, à corrupção, aos crimes, e também aos tiranos, sejam eles domésticos ou das nações, porque esses são os terrenos pedregosos ou os terrenos cheios de espinhos. E o próprio Espírito fala, isso não importa. Então nós não temos que nos incomodar. Né? Às vezes a gente recebe ataques na internet, pessoas que escrevem coisas absurdas. Isso não pode nos importar, nós não temos tempo para lidar com isso, com todo respeito a diferenças de opiniões. Por quê? A nossa tarefa é a de levar o Evangelho adiante. E aí ele fala, é preciso regardes com os vossos suores o terreno em que deveis semear. Veja só. Porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então, já que falamos em terreno de plantio, ele também vai usar essa figura aqui de linguagem para nos dizer que esse terreno precisa ser regado com a água dos nossos suores. Olha que bonito isso. Quer dizer que médium algum, ou palestrante algum, ou pregador algum da doutrina dos Espíritos pode se fiar no trabalho alheio. Ele tem que trabalhar, ele tem que suar a sua camisa nessa dedicação ao solo inculto, não é? Para que com as suas lágrimas, com os seus suores, esse terreno esteja apto a receber a semente que ele vai semear. E também o Espírito diz que essa semente não frutificará e não produzirá sem a constância, sem a perseverança da enxada e da charrua evangélicas. Achei muito interessante essa imagem, não é? A enxada, a princípio, ela dói, porque ela corta o solo. Não é? Você tem que bater com força na terra para tirar a erva daninha, para limpar o terreno de pedregulhos, de espinhos, para também limpar o terreno de pragas daninhas, ervas daninhas e pragas que possam inviabilizar a sementeira, não é? E o que faz a charrua? A charrua é aquele mecanismo antigo, né? Hoje está tudo automatizado, mas voltando ao passado, é aquele que vai mesmo que rasgando a terra, abrindo a terra, aquele sulco.
E dentro desse suco é plantada a semente. E depois vem outra parte para fechar tudo na terra boa, a terra já preparada. E aí ela vai ser aguada e essa semente terá naturalmente todas as condições de crescer e frutificar e se multiplicar. Pessoal, aqui, quando ele fala para a gente que é chegada a hora em que nós devemos sacrificar a propagação desses postulados maravilhosos, os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as nossas ocupações fúteis, e ele repete isso, ide e pregai, trazendo para a gente a importância do Espiritismo para todos nós nesse momento, a gente precisa considerar aquilo que o Emmanuel diz, quando ele traz para todos nós uma revelação ao dizer que a maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Agora, essa divulgação, ela precisa acontecer em múltiplos termos e não só na beleza da sonoridade das palavras. Isso pode ser um problema, inclusive, se a pessoa tem um discurso espírita, mas os seus atos eles estão em dissonância com esse discurso, porque, nesse caso, ela dá um mau exemplo, ela causa um escândalo e ela afasta as pessoas da verdade maravilhosa do Espiritismo. Então, esse ide e pregai, ele, em primeiro lugar, deve ser compreendido como fazer o bem propriamente, antes de uma pregação que se baseie principalmente no proselitismo. O Emmanuel tem um outro texto muito interessante, em que ele reflete de uma forma muito bonita sobre o momento em que Jesus nos adverte sobre, no futuro, nós ouvirmos pessoas falando, o Cristo está ali, não, o Cristo está aqui, o Cristo está acolá. E o Emmanuel diz que nós devemos prestar muita atenção nessas pessoas que apontam onde está o Cristo por meio de palavras, mas não vivem o Evangelho nas suas ações, porque esses são os falsos cristos, os falsos profetas. E nós estamos em um momento, gente, de muita disputa pela possibilidade de ser a única verdade cristã. E isso acontece dentro das próprias denominações, então entre as igrejas isso acontece entre as religiões, isso acontece entre ideologias e entre propostas teóricas, filosóficas, no sentido de eu estou certo e você está errado. Nós temos que tomar muito cuidado com isso nesse momento, porque isso que ele traz aqui pra gente é um aviso, um alerta. E ele, mais ao fim da mensagem, chega a falar em vossos suores. Então percebam, ele está nos chamando a uma pregação que esteja baseada em fazer o bem e não em falar sobre esse bem, porque isso pode ser um perigo muito grande. E nós espíritas não somos convocados por Allan Kardec ao proselitismo da doutrina. Então, quando ele repete aqui duas vezes de forma bem proposital, ide e pregai, nós temos que admitir essas palavras em termos mais amplos e mais profundos. Porque se nós admitirmos essas palavras, ide e pregai, apenas nesse sentido da palavra, da fala, da sonoridade, da beleza, nós estaríamos fazendo um problema, nós estaríamos trazendo literalmente consequências maléficas para esse momento importante em que o Espiritismo deve desempenhar um papel significativo e relevante aqui no planeta Terra. Então nós precisamos estar atentos. E quando ele fala para todos nós sobre essa nossa atitude desinteressada nessa pregação, pelo exemplo, pelo trabalho e também pelo papel da pregação propriamente, nós precisamos considerar que nem a gratidão nós devemos esperar das pessoas que, porventura, passarem pelo nosso caminho, porque, muito possivelmente, nem essa gratidão nós teremos. Nós precisamos sair, fazer o trabalho, dentro daquela parábola maravilhosa do semeador, deixar sementes, independentemente do tipo de terra, e não esperar que essa recompensa venha aqui da terra. Nós precisamos esperar uma recompensa do céu de Deus, porque, como nos diz Jesus lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, aquele que promove um trabalho supostamente cristão e se entrega à vaidade, ao egoísmo ou a outros aspectos do materialismo, esse já recebeu a sua recompensa aqui no mundo. E nós estamos esperando uma recompensa que não é daqui, pessoal, porque essa deturpação do Evangelho, nesse momento em que nós estamos, num momento tão significativo de transição planetária, pode significar o degredo. E ninguém vai querer ser degradado nesse momento.
E no terceiro parágrafo ele diz: sim, todos vós, homens de boa fé, que acreditais na vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Olha só, um chamado, gente, muito sério. Porque claro que nós somos inferiores em nos comparando com os mundos perfeitos, os mundos felizes, os mundos regenerados na imensidão do universo que se espalham por todas os 2 trilhões de galáxias que nos rodeiam, não é? E isso não nos tira, pensar assim não nos tira o dever de fazer a nossa parte nesse nosso mundinho de Deus aqui, que é a Terra. Ora, e em fazendo essa parte, nós temos que mudar a Terra. Nós temos que enfrentar, sim, ele chama cruzada contra a injustiça e cruzada contra a iniquidade. Quanta iniquidade ainda existe nesse mundo, não é? Quanta matança inútil, seja por conta das drogas, do tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes, de armas, de mulheres, de crianças, de órgãos. Nós temos também problemas muito sérios com a corrupção, com o poder pelo poder, a iniquidade seja de conceitos ou grupos que querem aniquilar os outros grupos, sejam eles religiosos ou ideológicos ou filosóficos, e que produzem ao longo aí das nossas múltiplas nações na face da Terra situações de miséria, de guerra, de revoluções inglórias, com matanças, e isso tudo realmente tem que nos fazer posicionar diante disso, porque é preciso ter uma mudança na direção da mansidão, da mansuetude, de nós vivermos num mundo mais pacífico, livre de guerras, livre, por exemplo, da matança de fetos humanos, né? de criancinhas ainda no ventre de suas mães, que é o crime do aborto. Nós temos que falar contra, porque isso faz parte do nosso dever cristão. E ele diz: ide e derrubai o culto do bezerro de ouro, cada vez mais invasor. E de fato, quantos religiosos em todas as denominações cristãs têm se entregado ao comércio das coisas santas, das coisas sagradas, quando, como o próprio João falou agora há pouco, nós temos que dar de graça o que de graça nós recebemos. E nós temos visto aí, sejam pastores, sejam médiuns, sejam palestrantes, cobrando para falar em nome do Cristo, ou instituindo taxas de adesão ou taxas de cobrança em seus congressos, em seus encontros, de forma incompatível com a demonstração da verdadeira caridade cristã, da verdadeira verdade do Cristo, que é justamente a gratuidade de nos amarmos uns aos outros e de nos esclarecermos uns aos outros. Ele ainda fala: ide, Deus vos conduz. Quer dizer, só não vai quem não quer. Se Deus está nos conduzindo, não existe nada que possa nos obstar. Deus é o nosso Pai Criador, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é o amor supremo, e se Ele nos manda fazer essa divulgação por amor, nada haverá de nos impedir, a não ser nós mesmos, a não ser a nossa preguiça, o nosso comodismo, a nossa má vontade e, às vezes, o nosso mal-estar íntimo. E nós temos que batalhar contra ele para vencer
essas montanhas de obstáculos com a nossa fé. Homens simples e ignorantes, olha que bonito que ele vai falar. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala, mostrando que isso também não está circunscrito àqueles, no sentido da mediunidade, aqueles que têm cultura ou que têm conhecimentos de sobra. Não, até os homens mais simples, em se colocando em serviço da espiritualidade superior, eles também serão usados e as suas vozes tocarão corações, mesmo que de forma mais simples, de fala mais simples. Eles, por vezes, tomados por espíritos superiores, poderão falar maravilhas. E ele termina dizendo: ide e pregai, que as populações atentas recolherão. Felizes as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então, isso aqui é muito consolador, nos dá muita alegria de ver que aquelas populações que estarão ouvindo essas palavras, nascidas no imo de nossos corações, de nossos espíritos, influenciados pelos nossos guias e mentores da vida maior, estarão felizes recebendo essa semente de amor. E as nossas palavras serão palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Se não forem palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz, nós não estamos conectados com os espíritos superiores. Pessoal, esse momento aqui da mensagem ele é muito, muito importante para todos nós, porque primeiro o Erasto ele vai trazer essa realidade do espírita, entender que apesar de nós espíritas acreditarmos que a terceira revelação, que o Consolador prometido, que tudo isso é sim um grande tesouro para as nossas vidas, para os nossos espíritos, isso de forma alguma pode ser motivo para que o espírita sinta orgulho de saber mais que os outros. Porque ele fala desse reconhecimento da nossa inferioridade. Então, por mais que nós estudemos muito, nos dediquemos muito aqui na Terra, perante o universo nós ainda somos nada, nós sabemos nada. A mediocridade perto dessas e frente a essas grandezas celestiais é absoluta, nós somos muito medíocres e considerar isso é importante para não adotar uma postura de orgulho. E quando ele fala para nós nos lançarmos em uma cruzada contra a injustiça e a iniquidade, nós precisamos considerar, gente, que esse espírito Erasto é um espírito que tem sempre uma palavra de intimação, de convocação. O espírito Erasto, ao longo da codificação, ele vai ter uma austeridade muito grande e ele tem uma vertente, um aspecto de disciplinador que é muito significativo, que é muito relevante. No quarto livro da codificação, o espírito Erasto fala para Allan Kardec que Kardec não deveria ter piedade com qualquer possibilidade de deturpação da mensagem espírita. E aqui ele está chamando todos nós para uma cruzada contra injustiça, contra iniquidade. E nós estamos em um momento, pessoal, em que as tentativas de deturpação do Evangelho são muito constantes e são impensáveis e inconcebíveis. Dentro do próprio Espiritismo, dentro de todas as religiões, isso está acontecendo. Foi-se o tempo em que aqueles que acreditam na matéria e que são materialistas nesse sentido, não admitimos o Espírito Eterno. Foi-se o tempo em que essas pessoas se colocavam dessa forma, como um oponente dentro da ética, da retórica, do debate, e com eles nós poderíamos ter algum tipo de diálogo dentro de premissas dignas e, mais uma vez, dentro de premissas honestas. Hoje em dia, o que nós estamos vendo é, com todo respeito, pessoas se infiltrando dentro do espiritismo, do protestantismo, do catolicismo e tentando deturpar a mensagem pura que os espíritos emissários do alto vêm trazendo.
E isso com filosofias materialistas. Justamente com filosofias materialistas. E isso é muito sério, gente, porque isso mostra para todos nós o quanto nós devemos estudar para que nós sejamos capazes de travar essa cruzada a que o Espírito Erasto está nos chamando. Porque muitas vezes o aspecto, a abordagem materialista, e aqui para deixar claro, quando nós estamos falando de materialismo, nós estamos falando de uma teoria que não admite a imortalidade do espírito, que acredita que depois da morte não há qualquer coisa, não há qualquer esperança. Esses são os materialistas, numa essência de que nós estamos falando aqui. Essas pessoas, pessoal, elas podem tentar vender que essa teoria é sim fraternidade, que essa teoria é amor, que é sim essa teoria que vai salvar em algum termo a humanidade, e nós precisamos tomar muito cuidado para não permitir que essas pessoas se infiltrem dentro da beleza que é o espiritismo cristão para tentar deturpá-lo, porque isso é um problema, não nos enganemos. Aqueles que não acreditam na imortalidade do espírito sempre vão trazer teorias que resultam, como o Geraldinho colocou, em aborto, em eutanásia, em autoextermínio, não nos enganemos, em vícios, numa entrega ao materialismo nesses aspectos do vício, da sensualidade. Não nos enganemos. Tenhamos os olhos abertos, porque olha o que o Erasto nos diz. Ide e derrubai o culto do bezerro de ouro. Ele está nos chamando literalmente para um confronto nesse sentido de vamos defender os ideais da reencarnação, da imortalidade da alma, da palavra de Jesus Cristo, porque esse é o nosso tesouro. E ele diz, bezerro de ouro cada vez mais invasor. Então os nossos olhos precisam estar abertos. Ide, Deus vos conduz. E aí ele nos traz essa esperança de que Deus estará conosco. E quando ele traz, gente, essa figura, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, ele está fazendo uma referência muito clara a textos apocalípticos que Jesus trouxe nos evangelhos. Porque Jesus nos diz abertamente que quando nós, os cristãos, fôssemos levados a governadores, a tribunais, não seríamos nós falando, mas o Espírito Santo falaria por nosso intermédio. Então nessa fala, não cuideis exatamente do que vocês vão dizer, do que vocês vão dizer, haverei de falar. Então nós podemos ter essa confiança de que se nós formos sim, a gente não sabe, pessoal, se nós seremos ou não chamados a testemunhos muito amargos. A coisa tá feia, a situação tá desafiadora. Agora, se chegar esse momento em que nós precisemos defender o cristianismo, nós podemos confiar, porque essa falange da espiritualidade superior, essas línguas de fogo vão nos intuir. Nós vamos receber a palavra certa para defender o espiritismo cristão, para defender a palavra de vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Então isso não depende de instrução, isso depende de fé, porque nesse momento desafiador, nesse momento do testemunho, todos nós vamos receber essas maravilhosas e abençoadas línguas de fogo. E aqui vamos fazer o último parágrafo, porque, como eu disse, essa mensagem é mais extensa e a gente vai continuar no culto do Evangelho da semana que vem. Mas nesse último parágrafo de hoje, o Espírito Erasto diz assim: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras sacrificadoras. Então, é interessante isso, porque ele aqui está nos convidando a não temer, a não ficarmos temerosos diante do mal, diante das armadilhas, diante das emboscadas, das trevas, das sombras, não é? Diante daquilo que possam armar contra nós no caminho da divulgação da mensagem. E é preciso que nós estejamos firmes neste ponto, porque a verdade é que nós temos visto que alguns das nossas instituições espíritas ficam não querendo desagradar determinadas parcelas dos ouvintes. Né? Não pode falar sobre aborto porque tem um grupo que defende o aborto, então eu não vou falar sobre isso. Ora, gente,
Isso é um absurdo, porque nós temos que falar o que o conhecimento espírita cristão já nos deu através do Evangelho e da obra de Kardec, Chico Xavier, porque ele é libertador. O conhecimento que vem dos espíritos superiores, ele tem o condão de libertar-nos da nossa ignorância. E quando eu me nego a transmitir esse conhecimento para os ouvintes, sejam eles presenciais ou na internet, eu estou incorrendo num mal. Por quê? Porque eu estou impedindo que aquela pessoa que desconhece esse ensinamento seja esclarecida sobre ele. E impedindo que ela, ao ser esclarecida sobre ele, ela pare de praticar aquele ato infeliz. Não é? E mais tarde, essa mesma pessoa poderá nos acusar no mundo espiritual. Ah, mas vocês sabiam. E quando eu estava na Terra, e vocês não fizeram nada, não me esclareceram, e eu me mantive na ignorância, cometendo aborto, porque eu acreditava que ali, naquele corpo, não havia um espírito imortal. Olha aí. Eu acreditava que aquele feto era uma parte do meu corpo, e não o corpo de um ser que estava renascendo. E com isso eu me compliquei diante da minha própria consciência e estou aqui no mundo espiritual às voltas com esses espíritos revoltados comigo pela prática que eu cometi na minha ignorância espiritual. Mas você poderia ter me esclarecido e não me esclareceu. Então eu jogo em seus ombros também parte dessa culpa. Veja bem. O mesmo pode ser dito a respeito do suicídio, da eutanásia, do consumo irrefletido de psicotrópicos ou de vícios de toda a natureza, dos abusos do sexo, muito sério dos isso, abusos da corrupção. Então, se eu não falo, eu estou sendo conivente com a ignorância. Exato. E o objetivo do Espiritismo, gente, não é a vida terrestre. Exato. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça e no nosso coração. O objetivo do Espiritismo é nos focar todos na vida imortal. Exato. Como disse Neio Lúcio através da psicografia de Chico Xavier, graças a Deus, nessa época era a Segunda Guerra Mundial, Chico Xavier estava psicografando numa fazenda, que era a Fazenda Modelo, de Pedro Leopoldo, do Ministério da Agricultura. Então, num ambiente de paz, de tranquilidade, junto aos animais, junto às plantações e à floresta nativa ali em torno. E Chico participava do culto do Evangelho no lar da família do Dr. Rômulo Joviano, que era o seu chefe na repartição pública do Ministério da Agricultura. E lá, o pai do Dr. Rômulo, que é o Arthur Joviano, conhecido no meio espírita como Neio Lúcio, escreveu: graças a Deus, nós estamos aqui nos dirigindo, quer dizer, nós espíritos desencarnados de uma condição esclarecida, nós estamos nos dirigindo a vocês na condição de espíritos imortais. E graças a Deus vocês já sabem que depois da Terra, vocês aí que estão participando do culto do Evangelho no lar, haverão de transpor os umbrais da morte, não é? E haverão de saber que continuarão vivendo e existindo e conhecendo e buscando e estudando nas vidas sucessivas ou nos planos espirituais futuros, porque a vida é imortal e todos nós haveremos de transpor os umbrais da morte para a continuidade do nosso aprendizado. Olha que bonito isso, né? Então é essa noção que precisa ser inscrita dentro das nossas almas. Pessoal, eu quero comentar, antes de comentar o parágrafo, isso que o Geraldinho colocou, porque quando nós trazemos um recorte como esse que está sendo colocado aqui, envolvendo o aborto, a eutanásia, autoextermínio, é importante nós salientarmos que
é nesse tipo de ponto que nós espíritas precisamos defender uma leitura da sociedade, uma leitura teórica de vários aspectos um pouco mais profunda, porque muitas vezes pessoas que vão estar do outro lado da mesa, isso com todo respeito, gente, todo mundo tem direito à opinião que desejar. Agora, muitas vezes vai parecer do discurso desse outro lado da mesa que nós não somos pessoas comprometidas, por exemplo, com os direitos humanos ou com a dignidade humana. E isso não é verdade. Nós cristãos somos absolutamente preocupados com a construção histórica da dignidade humana aqui no Brasil e no mundo todo. Nós jamais defenderemos um discurso que estigmatiza a mulher que passou, por exemplo, por um aborto. Jamais. Nós temos que acolher porque todos nós estamos absolutamente implicados com as leis de Deus. Então, é importante quando a gente faz esse recorte de defender a realidade do espírito imortal, sim, lutar contra determinadas pautas, todavia, essa luta não diz que nós espíritas cristãos ou que nós cristãos, num aspecto mais amplo, não estamos comprometidos com dignidade humana, com direitos humanos. Absolutamente, isso não é verdade, gente. Nós estamos sim. Essa é a nossa pauta, essa é a nossa bandeira. Nós queremos que todas as pessoas, mais uma vez, no Brasil e no mundo, tenham acesso aos bens materiais e imateriais necessários a uma vida digna. Então jamais caiamos num discurso que parece que defende a fraternidade em detrimento do que nós estamos fazendo. Não, nós estamos sim defendendo fraternidade, amor e todos esses princípios, porque eles são do cristianismo. Mesmo porque nós estamos defendendo a fraternidade e a caridade com aquele que vai nascer. Exatamente. Por permitir a ele o direito fundamental, que é o primeiro direito que nós temos, que é o direito à vida. Exato, e eventualmente, gente, nós estamos caminhando para a admissão do espírito como uma realidade científica. O direito, os operadores do direito vão ter que admitir o espírito como um componente dentro da razoabilidade, da proporcionalidade com as quais a gente olha para as leis, com as quais nós tocamos todo o conjunto de dispositivos normativos de que nós dispomos num espaço e num tempo. Então é muito importante nós espíritas cristãos, ou mais uma vez, nós cristãos, num termo amplo, num aspecto amplo, admitirmos com firmeza, segurarmos com as mãos firmes essa bandeira dos direitos humanos, da dignidade humana, porque nós estamos sim lutando por isso. E muitas vezes, eu estou falando isso com todo respeito, mais uma vez para frisar, muitas vezes quem está do outro lado da mesa diz que nós não estamos preocupados com isso, e nós estamos sim. Nós espíritas cristãos estamos muito preocupados. Outra questão, né, João Pedro, é que nós estamos defendendo a mulher. Exato. Por quê? Nós estamos defendendo ela contra a depressão futura, né? Contra doenças que certamente surgem depois que existe algum tipo de aborto provocado. Nós estamos defendendo ela contra, às vezes, a morte prematura, não é? Nós estamos defendendo a família, porque aqueles que vão nascer, e nós espíritas sabemos disso, são espíritos também imortais, que já viveram outras vidas. E nenhum de nós pode aferir o valor espiritual daquele que está nascendo. E aquele que está nascendo pode ser, por exemplo, um salvador da ciência, um descobridor que já vem trazendo uma bagagem incrível de conhecimentos científicos para, por exemplo, solucionar o drama do câncer. Exato. Veja bem, e curar tanta gente. Exato. Ou será um médico ilustre, ou será um espírito dedicado a descobertas científicas no campo, por exemplo, das viagens interplanetárias, e que encurtará as distâncias entre a Terra e os outros planetas habitados. Veja quantas maravilhas nós podemos vislumbrar através de uma bênção de Deus que é a reencarnação. Exato. Não é? E nenhum de nós na face da Terra tem condições de avaliar aquele espírito reencarnante. Nós não temos. Né? Porque nós não sabemos de onde ele vem. E assim como também nós não podemos condenar ninguém no sentido de que depois desta vida
ele vai para esse ou aquele lugar, porque também nós não sabemos para onde ele vai. Jesus disse isso, né? O Espírito sopra onde quer, não sabemos de onde ele vem, nem sabemos para onde ele vai. E todos nós somos, aqui na Terra, espíritos comprometidos com a lei. Exato. Nós vivemos no mundo de expiação das nossas faltas passadas e de provas da nossa resistência moral. E sendo assim, nós somos espíritos essencialmente imperfeitos. Já cometemos erros, temos nossos acertos e estamos a meio caminho dessa jornada evolutiva. E, portanto, nós sabemos que mesmo aquele que errou, como nós já erramos também, temos chance de recomeçar. Então, a valorização de todos aqueles que, como Saulo de Tarso e Maria de Magdala, que haviam errado muito na face da terra, quando Jesus ainda estava presente entre nós, mas que, ao terem o contato direto com Cristo, mudaram totalmente de rumo, não é? Saulo de Tarso, primeiro perseguidor dos cristãos, primeiro assassino, vamos dizer assim, do cristianismo, porque ao mandar matar Estevão pelo apedrejamento no templo, ele estava cometendo ali um assassinato, porque Estevão não tinha crime algum. Estevão era um espírito nobre que não tinha feito nada de errado e, no entanto, pereceu pelo apedrejamento injusto. Mas a partir do momento que Jesus chama Saulo de Tarso às portas de Damasco, ele se rende à verdade, ao amor do Cristo e passa a divulgar a mensagem dele e se torna o grande apóstolo São Paulo dos gentios. Da mesma forma, Maria de Magdala, abandonando todas as sensualidades do mundo imediatista, se tornou uma verdadeira apóstola de Jesus Cristo, acolhendo os ancenianos até a sua morte e espalhando a palavra do Evangelho de Jesus no meio do vale dos chamados Vale dos Imundos, que naquela época as cidades ali do entorno do judaísmo, as cidades hebraicas tinham, segregando os doentes pela hanseníase do contato social das suas cidades. E ela escolheu essa tarefa para si e acabou pregando o Evangelho do Reino em todos os vales dos imundos, ali da Judéia, da Galileia, e indo desencarnar mais tarde lá em Éfeso. Então, todos teremos chance de renovar aqui mesmo na Terra o nosso destino. Esse entendimento espírita, gente, ele é muito importante porque, inevitavelmente, nós precisamos admitir que ao longo da história da religião, algumas existências foram estigmatizadas, sofreram sim preconceito, mas essa não é a proposta do Espiritismo. Como nós estamos colocando aqui, nós defendemos sim a vida. Todavia, nós temos o pleno entendimento de que todos nós somos sim pecadores, de que todos nós precisamos de Jesus para redimir as nossas almas e o entendimento de que todos nós, independentemente daquilo que nós fizemos no passado, podemos construir um futuro maravilhoso com os postulados de Jesus Cristo. Então é muito importante nós entendermos tudo isso para nós defendermos o Espiritismo e colocarmos o Espiritismo onde ele deve estar, que é como, literalmente, uma teoria que é capaz de melhorar a sociedade, de defender a vida num aspecto muito amplo e de garantir dignidade a todas as pessoas indistintamente, incondicionalmente. Nós estamos falando isso para dizer, não deixem as pessoas taxarem o Espiritismo na frente de vocês como se ele fosse algo que ele não é. O Espiritismo é uma bênção para todos nós e nós devemos defender essa maravilha como tal. E aqui, gente, nesse parágrafo, é importante nós salientarmos que ao longo da tradição do Velho Testamento e entrando também no Novo Testamento, nós temos essa realidade de que
aquele que cava uma cova vai cair nela. Então nós não precisamos ter medo dessas pessoas que nos ameaçam, que querem deturpar a doutrina na nossa frente e ficam irritadas conosco, que querem muitas vezes criar problema dentro dos contextos em que nós estamos inseridos, porque se elas tramarem contra nós, elas que vão experimentar o fruto amargo desse tipo de plantio, não somos nós. No Velho Testamento há um texto muito interessante do profeta Isaías, em que ele profetiza para todos nós a realidade de que o nosso Deus vai à nossa frente e cobre a nossa retaguarda. Quando nós caminhamos no bem, em sintonia com o nosso Criador, nós sempre estaremos protegidos. Então, nós podemos caminhar plantando essa missão que pode ser desafiadora do contexto do espiritismo cristão, mas sempre com a certeza de que Deus cuida de todos nós e que nós vamos caminhar em segurança, porque esses mentores maravilhosos vão à frente fazendo com que a lei de justiça a cada um segundo as suas obras seja plenamente cumprida. Isso para repetir essa frase que é tão falada ao longo da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Não temas, não tenhamos medo, vai dar tudo certo. Com isso, nós vamos encerrar o culto do Evangelho de número 134, convidando vocês para continuar conosco estudando esta mensagem de Erasto no culto do Evangelho no Lar da semana que vem, que será o de número 135. Nós vamos, naquela ocasião, nesta próxima ocasião, começar no parágrafo que começa com a frase, com o dizer, homens valorosos, ide diante de Deus. Tá certo? Agora é a hora da nossa oração, de nós colocarmos a água para ser fluidificada pelos nossos guias espirituais e também, se Deus assim o permitir, a hora em que os nossos mentores e guias da vida maior nos proporcionarão o passe espiritual de que estejamos todos necessitados. Vamos agradecer a Deus, minha gente. Ó Deus de bondade e misericórdia, no amor em que te exprimes, venha, Senhor, com teu sentimento mais nobre e fecundo, iluminar todos os cantos deste mundo. Vem trazer aos nossos corações em chagas, ainda lutando contra as próprias imperfeições, o amparo, a bênção, o refrigério de tuas plagas, na luz do Criador Celeste, que a todos abraça e ilumina. Vem, Senhor, estar conosco agora, neste instante, neste dia, em nova madrugada, em nova aurora, descerrando para nós a luz de novo dia. Vem, Senhor, reflorir os nossos caminhos. Vem reflorir os nossos corações, para que te sintamos, uma vez por todas, agora e sempre, a presença divina em nossas emoções. Te agradecemos a bênção deste instante, em que te sentimos, Senhor, a presença flamejante de amor, de paz, de luz e glórias, porque temos certeza que contigo, Mestre amado e adorado, estaremos todos no caminho espiritual de vitórias. E em teu nome, nosso Mestre, Senhor querido, nós dizemos muito obrigado por teus mensageiros, muito obrigado por teus servos verdadeiros que nos induzem a seguir-te hora a hora. Que em teu nome nós possamos encerrar
o nosso humilde culto do Evangelho, como sentindo no Espírito o refrigério de novo dia e novo alvorecer. Paz seja conosco, que Deus seja conosco, a fim de que também estejamos sempre contigo, Senhor. Ave Cristo, ave o vosso amor, para sempre assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então com essa prece maravilhosa do Geraldinho, a gente fica por aqui e nós nos encontramos na semana que vem, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal.